Gente, olha, o governador de São Paulo, João Dória, confirmou na manhã desta quarta-feira que testou positivo para o novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo próprio governador em suas redes sociais. Em um vídeo, Tucano afirmou não ter sintomas e que vai permanecer em isolamento pelos próximos 10 dias. Ele ainda disse que está bem e que espera se recuperar logo. Vamos conferir o vídeo do governador. Olá pessoal, hoje quarta-feira, acabei de receber o meu 6º teste da Covid-19 e este, infelizmente, foi positivo. Eu estou com coronavírus, absolutamente assintomático, me sinto bem, vou para minha casa, vou seguir o protocolo médico, a orientação do Dr. Davi Uip, infectologista e integrante do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. De lá manterei a minha relação com todos os setores do governo de São Paulo, pelo Zoom, pelo celular, por videoconferência, e vou seguir o protocolo da saúde. Durante os próximos 10 dias eu estarei cumprindo este protocolo. Aproveito para pedir a você que está na sua casa, se proteja, siga também os protocolos da saúde. Tudo isso vai passar, a vacina vai chegar e o Brasil terá um novo momento livre do coronavírus. Até lá, temos que fazer este enfrentamento, seguir o protocolo e obedecer à saúde. Olha, em razão do anúncio, Dória não participou da entrevista coletiva de hoje e foi representado pelo vice-governador Rodrigo Garcia. Ele vai participar dos atos presenciais e entrevistas enquanto o governador estiver em isolamento. Thaís, o João Dória é o 11º governador, hein? Pois é, quase 30% dos governadores, não é isso? E sendo que o Bruno Covas, o prefeito, também já tinha sido pego pelo coronavírus, né? Acho que todos desejamos melhoras para o governador. Mas eu queria comentar que o diagnóstico dele vem no momento em que a pandemia no estado de São Paulo atravessa um momento muito peculiar, né, Paulo? Porque o número de mortes no estado por Covid-19 está estabilizado já tem 2 meses. Só que ele se estabilizou no nível muito alto. São mais de 200 mortes por dia, há quase 80 dias. Então, alcançou um platô, mas um ponto alto demais. E, para especialistas, isso mostra o quê? Que faltou um rastreamento adequado do coronavírus. Porque eles dizem que aumentar a testagem e monitorar as pessoas contaminadas para identificar e isolar esses doentes é fundamental para conseguir baixar essa curva que está estabilizada, está reta, ela tem que agora declinar e não está declinando. A Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo já aumentou bastante o número de testes. Segundo ela já fez 21 mil testes por dia, já está fazendo 21 mil testes por dia, né, incluindo aí os números da rede privada, mas o fato de a curva não baixar mostra que isso ainda é pouco, né? A Coreia do Sul fez muito mais, aí em abril ela já tinha feito 450 mil testes, sendo que a Coreia do Sul tem quase o mesmo número de habitantes do que o estado de São Paulo, 50 milhões contra 44 milhões. Josias. Bom, em primeiro lugar, cabe desejar aqui que o João Dória tenha uma rápida recuperação. Informou-se que o governador é um paciente assintomático, torça-se para que ele permaneça assim até o final dessa quarentena que ele se autoimpôs por recomendação médica. De falta de isonomia, o coronavírus não pode ser acusado, né? Depois de infectar o presidente Bolsonaro, o vírus se instalou agora no organismo daquele que o presidente elegeu como seu principal rival. Tomado pelos primeiros movimentos, o Dória parece aproveitar o vírus para demarcar algumas diferenças em relação ao Bolsonaro. Ele se apressou em exibir o exame, não mostrou nenhuma caixa de cloroquina, mas fez propaganda indireta de um projeto do Instituto Butantan, sem mencionar o nome do Sinovac, que é o laboratório chinês que firmou aí um convênio com o governo de São Paulo. O Dória acabou batendo o bumbo aí nesse vídeo que a gente acabou de ver. Ele bateu o bumbo da vacina, né? Tudo isso vai passar, a vacina vai chegar, o Brasil terá um novo momento livre do coronavírus, foi o que ele disse. De um modo ou de outro, tudo acaba em política nessa pandemia. Mas torça-se aí para que o governador melhore. E é essa constatação de que nós já tivemos 11 governadores infectados pelo coronavírus, sem contar inúmeros prefeitos em São Paulo mesmo. O prefeito Bruno Covas também enfrentou essa doença, né? Então, mostra o ponto a que chegamos, né? O Brasil está aí, como realçou a Thaís, e esse quadro de São Paulo se repete no Brasil. Nós alcançamos um platô, mas é um platô acima das 1.000 mortes por dia. Então, é um problema dramático que o Brasil não está conseguindo resolver. Deve
em parte, a esses desencontros políticos que colocaram em oposição a União, os estados e os municípios. Estamos aí lidando com esse nosso drama peculiar. Você, Constantino? Bom, antes de mais nada, desejar que o governador não piore, né? Melhorar não precisa nem desejar porque ele não está mal, ele está sem sintoma. E torcer para que ele, como a imensa maioria, ainda mais com faixa etária e não tendo comorbidades antecedentes e tudo, que para ele realmente seja um resfriadinho, como tem sido para a imensa maioria, graças a Deus, né? Agora, veja, algumas coisas trazem reflexões aqui interessantes. Primeiro, esse é o governador que tem falado muito em nome da ciência, dos cuidados, das máscaras e tudo. Pegou por quê? Pegou como? Desrespeitou as próprias diretrizes, ou então o vírus não faz tanta seleção assim, ou então não adianta tanto certos protocolos e certos cuidados. Então isso fica na cabeça, né? 11 governadores, vários prefeitos, de tudo que é espectro, dos que falam em nome da ciência, até aqueles que são tidos como irresponsáveis porque ousam pisar numa padaria sem máscara, todos pegam, vários, né? Então esse é o primeiro ponto. Talvez não adiante tanto assim a ciência para evitar. Segundo, acho que a vacina chinesa ainda não está disponível, né? Mas senão ele teria tomado como cobaia, não teria adiantado muito. Mas eu ainda acho que faz mais sentido confiar em Oxford. É uma questão, enfim, minha. Outra coisa que a gente pensa, né, é o seguinte, São Paulo é o estado de longe com mais óbitos. Claro que também é o estado mais populoso e tudo mais, e eu fico feliz de ver parte da imprensa lembrando de usar números relativos agora, porque antes usava os números absolutos do Brasil para causar o impacto de que o Brasil estava mal na foto global e atingiu o presidente. Veja, não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para dizer que São Paulo foi um sucesso com isolamento, que impediu milhares de mortes, que construiu vários leitos, e que, ao mesmo tempo, o Brasil foi um fracasso e ainda culpar o presidente, sendo que o Supremo Tribunal Federal esvaziou as prerrogativas de ação efetiva do governo federal, porque transferiu a responsabilidade para os governadores. Então, é tudo muito estranho. Então, de fato, tenho que concordar com o Josias que há uma politização e tudo vira política, mas mais assim do lado dos detratores do governo, né? Aliás, é até curioso ele falar que o presidente escolheu o Dória para adversário político. Eu poderia jurar que foi o contrário. Outra coisa que fica na cabeça é saber se ele vai ou não tomar hidroxicloroquina. Parece que o doutor Davi Wipre se recusa a abrir qual vai ser o protocolo. Mas já tem até atriz global aí que acho que parece, né, que inventou até malária no Leblon para poder talvez tomar hidroxicloroquina sem ficar mal perante a patota, né? Então não sei. Mas gostaria de saber, tenho curiosidade de saber se ele vai ou não vai tomar. Não precisa expor a caixa do remédio, mas só saber se ele vai ou não tomar, né, a hidroxicloroquina. Acho que isso seria uma informação relevante, sim, para o público. Josias. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui com o negócio de Supremo e tal, a gente já discutiu isso muito aqui, né? Que o Supremo limitou os movimentos do Bolsonaro, isso não é verdade, né? Mas tem um detalhe que Não é não. Tem um detalhe que o Constantino mencionou, eu queria fazer só uma observação. É muito importante a gente sempre levar em conta os números relativos em contraposição aos números absolutos. Mas não é adequado utilizar números relativos nesse momento da pandemia. É mais ou menos como antecipar o resultado de uma corrida de São Silvestre no meio da corrida. É isso, o número relativo, a gente deve levar em conta depois, quando passar a pandemia. Aí você vai ver quantos morreram por cada 1 milhão de habitantes e tal. Você vai ver quem teve melhor desempenho. E não agora, porque agora é você realmente utilizar um indicador que só faz sentido lá no final. Ainda assim, é preciso levar uma série de outros elementos em consideração. Quando for comparar, por exemplo, o Brasil com a Itália. Na Itália tem muito mais velho do que no Brasil, então é natural que lá morra mais gente do que no Brasil, um país relativamente mais jovem. Então tudo isso tem que ser levado em conta, mas lá no final, hoje é muito difícil utilizar outro número, a não ser, enfim, esporadicamente, como mero exercício estatístico, mas hoje tem que falar mesmo dos números absolutos, número relativo é lá no final. Constantino. Não, se é número absoluto, então, de novo, o governador de São Paulo deveria ser o mais atacado de todos pela pandemia, com isolamento radical, sem isolamento radical, o que for. São Paulo teve o maior número de casos de longe. Então, o que eu estava apontando ali era a seletividade da narrativa, dependendo de quem é o alvo. Sobre o STF, eu concordo que a gente já discutiu muito, cada um tem uma opinião, mas é fato
que o governo federal podia ter feito algumas coisas de coordenação, mas as decisões foram esvaziadas sim. E eu fico aqui com o nosso colega Guilherme Fiuza, né, que falou: vocês não viram as diretrizes federais barradas pela justiça em favor do lockdown dos estados? Isso foi fato, isso é um fato, né? Então, assim, tem gente que acha que o isolamento é científico, né, que isso impediu mortes. Tem gente que tem dúvidas. E veja, um estudo do Telegraph em Londres publicou, né, que há uma estimativa de que se foram 25 mil pessoas que morreram de coronavírus num determinado período, 16 mil pessoas, quase a mesma magnitude, morreram por doenças que não foram tratadas por pessoas que ficaram isoladas e em pânico, né, com a ajuda da imprensa e dos isolacionistas radicais. Tem queda de mortes no Brasil de outras doenças. É preciso entender ainda melhor isso, né, para onde foram essas mortes. Será que não tem morte aí que está colocando como coronavírus e não foi exatamente coronavírus? Está diminuindo morte de pneumonia, está diminuindo um monte de morte. Então, há muita coisa assim que só no final, concordo com o Josias nesse aspecto, só no final a gente vai entender melhor o que aconteceu. Josias, para fechar esse bloco. Eu não queria entrar no Supremo, mas o Constantino insistiu, eu vou só fazer uma observação. O Supremo Tribunal Federal apenas reconheceu o que está na Constituição brasileira em matéria de saúde pública. A responsabilidade das decisões do Estado são compartilhadas entre União, Estados e municípios. Só isso o Supremo decidiu. Portanto, deu poderes, reconheceu que Estados e municípios têm poderes para decidir sobre fechamento de escolas, sobre fechamento de estabelecimentos comerciais e tudo isso. É evidente que, em parte, decisões do Bolsonaro foram bloqueadas por essa deliberação do Supremo. Por exemplo, queria decreto liberando escolas e comércio quando o número de mortos estava em menos de 10 mil. Isso ele não pôde fazer. Graças a Deus ele não pôde fazer. Imagine se o que teria acontecido no Brasil se ele tivesse baixado esse decreto e se o decreto tivesse sido levado a sério. Então, foi boa a decisão do Supremo, mas ela não impediu que o presidente tivesse feito uma coordenação nacional da pandemia. Muita coisa o presidente poderia ter feito e não fez. Constantino, bem breve, por favor. Bem breve. Não, o Josias acabou de concordar, então, que as decisões de lockdown, que ele acha que foram ótimas, foram dos governadores. Então, ótimo. Então, o resultado tem que ser colocado na conta dos governadores. Sobre crianças e escolas, algumas pesquisas novas mostram que criança praticamente não transmite. Então, é preciso tomar cuidado quando a gente fala em nome da ciência e não tem por trás o respaldo da ciência.